Vamos louvar? Aleluias. Aleluias. Ah, Senhor, te bendizemos, Senhor, te rendemos graças. Cremos que o Senhor está aqui, Senhor. Traga, Senhor, a nós um ambiente de reverência, de temor santo. Sabemos, Senhor, que onde o Senhor está, onde a luz do Senhor brilha, coisas poderosas acontecem. Queremos nessa noite, Senhor, declarar o motivo pelo qual estamos aqui. Estamos aqui para adorar o Senhor. Que você, meu irmão, minha irmã, que veio até aqui essa noite, que a sua principal motivação seja essa. Vamos adorar o Senhor? Aleluias. Vim para adorar-te, vim para dizer te amo, tu és tudo para mim. Eu exalto seu nome, eu exalto seu nome, eu exalto seu nome, Jesus. Vim para adorar-te, vim para adorar. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te damos graças por esse tempo. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, para ouvir a tua doce voz. Sentimos a tua doce presença, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos, Pai, que quando os santos se reúnem, que quando a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para adorar o Senhor se faz presente, Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Pai, usa o teu servo, Senhor, fala conosco nessa noite, que o teu Espírito possa fluir, Senhor. Pai, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dada a glória, ao teu nome seja dado o louvor. Que tudo que for feito aqui, tudo que for falado, Senhor, volte para o Senhor em forma de glória, em forma de adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mateus, no capítulo 11. Aleluias. Aleluias. Mateus 11, nós vamos ler uma das passagens mais conhecidas, um dos convites mais poderosos de toda a Escritura, o convite que o próprio Jesus fez a todos nós e tem feito nesses dias atuais. Verso 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra é o poder de Deus. Todas as coisas são sustentadas pela Tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado. Nós te louvamos. Fala conosco, Espírito Santo, nessa noite, aquilo que o Senhor quer falar à sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, traz algumas peculiaridades, algumas informações que outros evangelhos não trazem. Esse convite que nós acabamos de ler no capítulo 11, no verso 28, somente no livro de Mateus está escrito, somente Mateus relatou isso, registrou isso, e é um dos convites mais poderosos. O Evangelho segundo escreveu Mateus, um dos 12 discípulos, um cobrador de impostos, um publicano que estava à beira do caminho e que atendeu ao chamado do Senhor para segui-lo como seu discípulo. Esse mesmo Mateus que conviveu com o Senhor, que teve relacionamento próximo com o Senhor, escreve um relato da vida e da obra de Jesus. E aqui nesse capítulo 11, nessa altura já tinham acontecido muitas coisas que envolveram o ministério de Jesus. Já havia uma grande popularidade a respeito da pessoa de Cristo, a respeito da obra que ele estava executando, desenvolvendo em toda a Judéia, na Galileia. A popularidade de Jesus lá no capítulo 4 vai dizer, no finalzinho do capítulo 4, que a sua fama correu por toda a Síria. Então a popularidade de Jesus, os milagres que ele havia feito, as curas, cegos estavam enxergando, paralíticos estavam andando, pessoas que já tinham inclusive perdido a sua própria vida eram ressuscitadas pelo Senhor. Havia de fato, irmãos, um poder sobre Jesus que o permitia fazer tamanhas obras. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com o Senhor Jesus. Ele estava revestido com um espírito de excelência que o capacitava, que dava totais condições para ele executar as obras que ele fez. Por essa razão, irmãos, a popularidade de Jesus tornou-se muito grande. Quem é esse homem? Quem é esse Jesus? Pessoas vinham de outras regiões para poder evidenciar, para poder comprovar se era de fato isso. E aqui no capítulo 11, depois de algumas instruções, depois de alguns ensinos de Jesus, é feito esse convite: vinde a mim. E essa palavra, irmãos, dessa noite que eu quero compartilhar com os irmãos, e eu creio que Deus tem algo para falar com a gente a respeito disso, é para todos aqueles que de alguma forma se encontram cansados, fracos, desanimados, desestimulados. Essa é uma palavra para os fracos, uma palavra para aqueles que por alguma razão, por alguma crise, por alguma situação, estão perdendo o vigor, estão perdendo a disposição para caminhar, estão perdendo aquela pegada que tinha antes, assim que conheceram o Evangelho, assim que aceitaram o convite da graça. Essa palavra é para você, meu irmão, que por causa de alguma situação específica, seja uma crise emocional, uma crise familiar, uma crise financeira, uma guerra espiritual,
você está sendo gradativamente minado, suas forças estão se esvaindo e você encontra-se fraco. Irmãos, isso não é um privilégio, se é que a gente pode chamar de privilégio de alguns. Essa é uma condição que nos acompanha devido à nossa própria estrutura. Não é fácil. Vivemos num mundo acelerado. Vivemos numa sociedade onde as coisas acontecem rápido demais. E a sobrecarga da vida pode estar trazendo a você, no percurso dessa caminhada, um cansaço, e você está fraco. Eu estive pensando muito hoje à tarde, na verdade desde sexta-feira, a respeito dessa palavra. E eu creio que Deus tem algo a nos comunicar. Eu creio que isso não é uma particularidade de um ou de outro aqui. Mas se você não está vivendo isso hoje, por alguma razão, pode ser que você já tenha vivido. E pode ser também que em determinado momento você seja pego com esses sintomas de fraqueza, de fadiga, de cansaço. Aleluias. Mas o Senhor, Ele tem algo para nós nessa noite, irmãos. Temos um convite da graça, do próprio Senhor. E eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos a respeito de pelo menos 4 situações, de 4 aspectos, que nós precisamos tomar, que nós precisamos decidir, quando nos encontramos em situações como essa. Aleluias. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de pensar com vocês, é uma característica que poucos talvez assumem e acham que podem ser chamados de super-homem, de super-mulher. Mas a primeira característica e o primeiro posicionamento e entendimento que eu gostaria que a gente chegasse nessa noite é que nós precisamos reconhecer que somos limitados. Precisamos reconhecer que somos fracos, que somos pó. Não por acaso, irmãos, mas creio que de maneira proposital o Senhor nos formou com a matéria-prima mais simples dessa terra. O Senhor nos formou do pó da terra. Ele nos formou do pó, para nós entendermos que nós somos muito fracos, muito frágeis. E que através desse entendimento que a gente possa buscar depender mais dele. Gênesis 2, no capítulo 2, versículo 7, vai dizer exatamente isso. A maneira pela qual nós fomos criados. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, nós precisamos entender a nossa fragilidade, precisamos entender quem nós somos, quem o Senhor é, e a partir desse entendimento, nos apegarmos de maneira mais firme a Ele. Precisamos deixar a autossuficiência de lado, o senso de que somos super poderosos. Na verdade nós não somos. Muitas vezes o ativismo ou as muitas atividades do nosso dia a dia tem levado muitos irmãos a ficarem inclusive enfermos, doentes, debilitados, cansados. Então, irmãos, entendam uma coisa: nós somos frágeis, nós precisamos depender dele, precisamos entender de uma forma que está muito clara aqui a nossa estrutura, a nossa matéria-prima, e em certos momentos desacelerar. Um outro ponto que eu penso que nós devemos nos atentar, e quando eu cheguei a essa conclusão, eu fiquei realmente surpreso,
e ao mesmo tempo frustrado, porque muitas vezes nós sabemos o que precisamos fazer. Nós temos, de uma certa forma, a receita para caminharmos de forma bem, e a gente negligencia isso. O segundo ponto, que eu creio que é uma posição, é uma decisão que nós precisamos tomar, é: alimente-se, mesmo sem fome, mesmo sem vontade. Você precisa se alimentar, você precisa comer, você precisa de bom alimento, de uma boa alimentação, você precisa ser nutrido. E de antemão eu quero dizer para vocês que o alimento que é oferecido todos os domingos aqui desse altar é um alimento genuíno, que vem do céu, que o Senhor tem derramado. Nos sentimos fortes e encorajados todo domingo, amém, irmãos? Eu tenho me sentido, eu tenho de verdade, mas não é suficiente. Você precisa ter uma alimentação de um super atleta. Você precisa se alimentar bem, regularmente. E esse alimento não é outra coisa senão a palavra de Deus. O quanto que você tem se alimentado da palavra diariamente? Qual tem sido a sua rotina com relação a se inclinar diante desse livro e meditar dia e noite? Irmãos, não há a menor possibilidade para nós, como igreja, como cristãos, como discípulos do Senhor, permanecermos firmes nessa pegada, nessa caminhada, que não é fácil, não é simples, se não tivermos uma boa alimentação, uma alimentação sólida, boa, comida boa. O que você tem comido ultimamente? Do que você tem se alimentado? Alguém costuma usar uma metáfora que diz que o nosso eu é como se tivessem dois leões, o leão do espírito e o leão da carne. E qual leão que vai vencer? Esse mesmo, o que você alimentar mais, o que você alimentar mais, o que você der uma comida melhor. À medida que você não alimenta a carne, os olhos, as coisas imorais e profanas que não edificam, mas você se volta para edificar o espírito, se revestir da palavra, fortalecer o homem interior, a partir desse momento, meu irmão, você obtém vitórias. Vitórias na sua vida espiritual, vitória na sua vida conjugal, vitória com relação à educação dos seus filhos, vitória com relação a situações complicadas no seu trabalho. Você começa a obter vitórias, porque você está alimentando o homem espiritual. 1 Reis tem um exemplo do que uma boa alimentação pode causar na vida de um homem. Eu queria ler com os irmãos 1 Reis, capítulo 19. Todos conhecem essa passagem. E se você puder depois, leia sobre a história desse homem, notável profeta Elias. Um homem realmente como poucos que pisaram nessa terra. O profeta Elias, nós sabemos, nós conhecemos a história de Elias, um poderoso profeta, que desafiou 450 profetas de Baal, que orou e o Senhor mandou fogo do céu. Um profeta como poucos que pisaram nessa terra. Mas em determinado momento Elias, depois desse episódio, ele se retira, e eu quero ler aqui com os irmãos alguns versículos. 1 Reis 19, no verso 5, vamos ler a partir do 4. Ele mesmo, Elias, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais,
deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Levanta e come, Elias. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Por isso que eu disse para os irmãos que a nossa alimentação tem que ser contínua, irmãos. No verso 7 diz que voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, um retrato de um homem poderoso em obras, mas que em determinado momento da sua caminhada se encontrou debilitado, se encontrou fraco, estava depressivo, pediu a morte. Olha isso, irmãos, entendam o naipe, a estatura de um profeta como Elias. E ele mesmo pediu para si: basta, Senhor, basta. Aquela mulher vem contra mim para me destruir, e eu não dou conta, eu não quero viver isso. Eu estou angustiado, eu estou sofrendo. E ele andou o caminho de um dia, sentou, irmãos, debaixo de um pé de árvore, e ficou lá, pediu a morte, e adormeceu. E talvez hoje muitos podem estar vivendo um quadro parecido, depressivo, angustiado. E o que é isso, irmão? Como que explica isso? A que se atribui isso? Elias estava em pecado? Elias estava com demônio? O que tinha naquele homem de Deus? Irmãos, estamos sujeitos a situações e precisamos estar atentos, vigiando e orando em todo o tempo. Precisamos estar atentos, porque pode acontecer com a gente também. Pode ser que em determinados momentos a gente se encontre angustiado por causa de uma determinada crise, uma luta. Eu não sei aqui, eu não conheço a história da maioria dos irmãos, convivo muito próximo de alguns, mas eu não conheço a história de todos. Eu não sei o que você está vivendo na sua família, eu não sei que tipo de guerra que você está encontrando, eu não sei até que ponto isso tem tomado uma proporção na sua alma, que você tem praticamente desistido. Eu não sei se é uma crise aguda financeira pela situação atual em que nós estamos vivendo como país, como nação, a nossa cidade. Irmãos, eu não sei se você tem sido afligido dia e noite, no âmbito espiritual, se a sua mente é um campo de batalha, é um fronte, onde acontecem as batalhas, as guerras mais sangrentas, mais travadas. Eu não sei, irmãos. Eu acredito que muitos aqui, nessa noite, no nosso meio, estão aqui reunidos, e de uma certa forma, essas pessoas podem sorrir, pode te cumprimentar, pode levantar as mãos na hora da adoração, mas só Deus e esse irmão sabe o que acontece no momento em que ele está sozinho na sua casa, com a cabeça sobre o seu travesseiro. Só Deus. E isso tem te consumido, irmão. Isso pode estar te abatendo, pode estar te desanimando. Você pode estar indo por um caminho parecido com o do profeta Elias, de desgosto, de vontade de parar tudo, de desistir. Ou isso não é para mim, isso aqui foi pesado demais. Pode ser,
Mas nessa noite eu creio que o anjo do Senhor, a presença do Senhor, que está aqui no nosso meio, pode nos tocar. E o Senhor quer tocar vidas aqui. Ele quer despertar pessoas que estão num sono profundo, um sono do desânimo, um sono da angústia, da depressão, da crise. E esse anjo pode te tocar aí onde você está. E esse alimento, que é a palavra de Deus ministrada, pode te dar a força necessária para você seguir essa caminhada. Essa é a minha expectativa nessa noite. Eu creio que é a expectativa do Senhor. O Senhor quer levantar abatidos, o Senhor quer levantar cansados, fracos, porque Ele veio para os tais. Ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas Ele veio para os fracos, para os doentes, para os necessitados. Lembrem dessa palavra, meditem nessa palavra, Mateus 11:28, vinde a mim. Essa não é uma palavra específica, como eu pensei há um tempo atrás, específica para um povo que não conhece o Senhor, uma palavra talvez específica e direcionada para uma situação evangelística. Essa palavra é para mim, para você, irmão. Nós precisamos ir a Ele todos os dias, precisamos recorrer à graça do Senhor todos os dias, porque nós somos fracos e nós precisamos nos alimentar de boa comida. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. Um terceiro ponto que eu entendo que é uma posição que nós precisamos assumir em Deus, quando essa sensação de fraqueza, de cansaço, de abatimento sobrevier sobre nós. Nós precisamos entender, irmãos, que podemos estar passando por um processo de aperfeiçoamento. Podemos estar passando por um processo de aperfeiçoamento. 2 Coríntios 12, no verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer um pouco a respeito desse processo que ele estava vivendo. 2 Coríntios 12, no verso 9, diz assim: aleluias. Então ele me disse, o Senhor dizendo a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando estamos fracos, quando somos insuficientes, quando reconhecemos, Senhor, a minha estrutura, as crises, aquilo que eu estou vivendo, o Senhor entra e começa um processo de aperfeiçoamento. E Ele quer nos aperfeiçoar, irmãos. O Senhor quer nos conduzir por um processo contínuo de aperfeiçoamento. Porém, muitas vezes a gente não entende isso. A gente não entende o porquê das guerras, das batalhas. A gente não entende o porquê das provações, das tentações. A gente não entende muitas vezes o porquê estamos passando por determinadas situações que estão consumindo. E por falta desse entendimento, que eu creio que hoje, em nome de Jesus, será esclarecido com a ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa prosseguir nessa caminhada. Mas por causa da falta desse entendimento, muitos irmãos preciosos, queridos, amados, estão pouco a pouco desanimando literalmente e deixando de caminhar, porque não entenderam que existe um processo por trás desse processo que está acontecendo agora com a sua vida. Talvez você, irmão, como eu falei aqui há pouco, pode estar passando por uma aguda crise,
Eu tinha um amigo meu, eu tenho um amigo lá no Rio, pastor, que sempre me ensinou algo e eu procuro praticar isso, irmãos. E ele falava: Pedro, é importante adorar, principalmente no momento da maior adversidade, principalmente no momento mais crítico, no momento mais tenso, naquele momento mais delicado, onde você não quer ver ninguém, onde você quer se colocar debaixo de um pé de zimbro, onde você quer parar de caminhar. Irmãos, entendam, pelo Espírito Santo que hoje ministra o coração de vocês, há um propósito nas tribulações, há um propósito na crise que você está passando, há um propósito na perseguição. O Senhor quer te aperfeiçoar, mas como que Ele quer me aperfeiçoar, se de todo lado eu sou afligido, perseguido, eu não tenho descanso, é no meu trabalho, é na minha casa, é a crise, são os problemas, é a família, é uma enfermidade que me aflige dia e noite, é uma situação na minha família que estão vivendo que não tem mais jeito. Como assim? Que tipo de aperfeiçoamento é esse? Querido, não temas, creia somente. Aquele que começou a boa obra, escute isso, Ele é poderoso para completá-la. E se perseguiram ao Senhor, também perseguirão a vós. Nós não somos maior do que o nosso mestre. Existe um propósito bem estabelecido, bem claro, bem transparente para todas as coisas. E muitas vezes a gente não entende esse propósito. Só começa a entender quando vira história. Só começa a entender quando se passam algumas páginas, né, da sua vida, da sua trajetória, que você olha para trás e pensa: uau, era necessário passar por essa situação. E aí as coisas parecem que se encaixam, parece que faz mais sentido. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Aproveite esse momento que você está vivendo, se é um momento de crise, se é um momento de dificuldade, se é um momento tenebroso. Ô irmãos, você pode estar pensando assim: ele está falando isso porque ele não sabe, ele não tem ideia. Eu não tenho realmente, mas o Senhor tem. E Ele passou pelas maiores aflições, pelas maiores dificuldades, e venceu. Mas a dica é a seguinte, irmãos: aproveite esse momento, para glorificar ao Senhor, para se alegrar. É uma condição muito difícil, irmãos, eu sei. A pessoa está com dor, a pessoa está com um problema sério, crônico, a pessoa está vivendo uma situação difícil. Como se alegrar? Como que faz? Não fecha, não é possível isso. Mas a palavra do Senhor diz em Filipenses 4: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo estava dizendo isso talvez num dos momentos mais difíceis de toda a sua jornada missionária. E essa é uma palavra que a gente precisa, de fato, irmãos, praticar. Alegre-se no Senhor, glorifica ao Senhor. Está sofrendo, está doendo, louva ao Senhor. Está difícil, está apertado, dê graças ao Pai. Aleluias. Uma frase que eu considero muito poderosa, de um pastor reformista, Martin Luther King. Ele diz:
Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Eu tenho tentado trazer essa verdade para a minha vida, irmãos. E eu quero animar vocês. Se vocês não estão conseguindo voar, se vocês podem pensar talvez por algum momento como Elias: não, mas eu já deveria estar voando, eu já tinha que estar em altos ministérios, minha vida espiritual travada, tantos anos de evangelho. Calma, se você não puder voar, ande. Corra. Se você não puder correr, ande. Se não puder andar, se rasteje. Mas permaneça em frente, permaneça caminhando com seus olhos fixos no alvo, que é Cristo Jesus, para o prêmio da soberana vocação. Foi para isso que nós fomos chamados, amém, irmãos? Uma quarta e última condição para os momentos em que nos encontrarmos nessa situação de fraqueza, de desânimo. E essa que parece muito óbvio isso. Parece muito, esperei algo mais intenso, mas é assim mesmo que Deus faz. Irmãos, em nome de Jesus, confie na graça e no poder dele. Confie. Você não está sozinho nessa caminhada. O Senhor é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Confiar é diferente de simplesmente acreditar, né? A gente tem aquela ilustração, e eu acho que é interessante a gente trazer de volta aqui essa ilustração de um famoso trapezista, né? Um homem muito preparado que fazia coisas assim extraordinárias numa corda bamba. Ele atravessava aquela corda em alturas muito elevadas, e ele, em determinado momento, ele foi até uma cidade e ele publicou: olha, eu vou atravessar de uma ponta desse prédio até a outra, sem proteção, sem nenhuma rede de proteção, e eu vou fazer isso numa bicicleta. Vou atravessar esse cabo de aço aqui numa bicicleta, e mais, vou fazer isso com olhos vendados. Quantos aqui acreditam que eu vou conseguir atravessar? E muitos jornalistas, muitas pessoas que estavam ali levantaram a mão. Acredito. Você é o cara. Você é muito preparado. Você é muito bom nisso que você faz. Eu acredito. Certamente você vai fazer isso. E ele chegou para alguns e falou: você realmente acredita? Acredito. Então vem comigo, sobe aqui na minha garupa e vamos atravessar junto, de uma ponta a outra. E aí não, né? Aí é melhor ficar aqui. Mas você não acredita que eu vou passar? Então sobe comigo, senta na minha garupa e vem, vamos atravessar isso junto. E aí, automaticamente houve um recuo. Não, vai lá, vai você, deixa eu aqui na minha zona de conforto, deixa eu aqui, que aqui eu estou bem. E é necessário, irmãos, a gente entrar nesse âmbito de confiar no Senhor plenamente. Confia, descansa, entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Confiar, irmãos, é mais do que acreditar. Confiar é você colocar a sua vida na mão de alguém, na mão dele. Até que ponto nós temos de fato confiado e descansado no Senhor?
no momento que a gente entender isso e praticar isso e viver isso, queridos, eu creio que nós diminuiremos drasticamente os sintomas da fraqueza, os sintomas da depressão, os sintomas da angústia, os sintomas do medo. O que acontece é que muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. Não, aqui está confortável, está seguro, eu confio nele, mas deixa eu tomar minhas decisões, deixa eu ir por esse caminho. Ei, precisamos confiar em Deus. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 17, no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. Irmãos, irmãs, confiem no Senhor, confiemos no Senhor. Vamos depositar nele toda a nossa confiança, toda a nossa expectativa, a nossa esperança. Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa garantia de que nós vamos atravessar de um lado ao outro. Não temam, não tenham medo, confiem no Senhor. Neemias, no capítulo 8, verso 10, diz: não vos entristeçais. A Ruth conhece bem esse versículo, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não vos entristeçam. Você está se sentindo fraco, você tem se sentido abatido, desanimado, desencorajado. Nessa noite a palavra do Senhor para o seu coração, para o meu coração, para essa igreja é: alegrem-se no Senhor, sejam fortalecidos na força do seu poder, alegrem-se nele, não sucumbam, não entrem num buraco sem fundo, não adormeçam debaixo de um pé de zimbro, se alimentem do Senhor, não temam, alegrem-se nele. A alegria do Senhor é a tua força, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu queria trazer essa reflexão aos irmãos e pensar um pouco. Temos nos alegrado nas tribulações, temos de fato confiado nele, temos depositado nele toda a nossa confiança e esperança. Nessa noite eu creio que o Espírito Santo estará ministrando a corações aqui, assim como já tem ministrado ao meu. Irmãos, poderíamos citar aqui várias situações de crise e de situações difíceis e delicadas, mas eu creio que o Senhor tem trazido à memória, tem trazido à lembrança de cada um situações específicas. Queridos, eu estou aqui não diante de um mero auditório, de meros espectadores, mas diante da igreja do Senhor, e aprove a Ele que nesse dia estivéssemos aqui reunidos para pensar um pouco a respeito disso. Você tem se sentido fraco? Você tem se sentido desanimado? Será que as lutas do dia a dia estão minando a sua força? Será que você tem entrado de maneira sutil, ou quem sabe de maneira mergulhada em quadros depressivos, de angústia e de sofrimento? Mais uma vez, irmãos, o que você tem comido? Do que você tem se alimentado? Qual tem sido o seu alimento diário? Qual tem sido a sua porção? Qual tem sido o seu alimento? Existe uma frase que fala que nós somos aquilo que comemos, né? John Bunyan, o escritor do Peregrino, um dos maiores best-sellers já publicados em toda a história, o segundo livro mais vendido em todas as épocas.
só perdendo em popularidade para a Bíblia, O Peregrino, John Bunyan, teve uma revelação do céu através de um sonho. E ele sonhou com a jornada de um peregrino que se chamava cristão, que não era desse mundo, estava caminhando rumo à cidade celestial. E aquele jovem enfrentava tantos desafios, irmãos, tantos percalços, tantos problemas, desânimo, afrontas, dificuldades. Tinha horas que ele tomava um caminho errado, tinha hora que ele escorregava num pântano, tinha hora que ele literalmente pensava em desistir. Eu aconselho os irmãos que não conhecem a obra de John Bunyan, lerem O Peregrino. É um livro fantástico. Mas esse John Bunyan, falava-se dele que ele conhecia tanto as Escrituras, ele tinha tanto apreço por essa palavra, irmãos, que se cortassem as veias de John Bunyan, sairiam versículos e não sangue. Olha que coisa, olha que intensidade que esse homem tinha com relação à palavra. Olha o quanto esse homem se alimentava da palavra, ao ponto de alguém chegar e caracterizar ele dessa forma. John Bunyan, aquele homem, cara, aquele homem é diferente. Aquele homem tem algo de Deus nele tão arraigado, que se cortarem as veias de John Bunyan, sairão versículos, fluirão versículos, e não sangue. Oh, irmãos, que a gente possa se alimentar mais da palavra. Eu estava assistindo com a Deise esses dias a respeito da igreja perseguida na Coreia do Norte, e lá a opressão é tão grande, é tão intensa. Os cristãos lá são perseguidos, são mortos, são forçados a prisões, a situações tão severas. Você não faz ideia, você se chocaria. Mas eu não quero sensibilizar vocês, eu quero que o Espírito Santo ministre a cada coração. Mas a situação lá realmente é digna de uma intensificação por parte da igreja com relação à intercessão e oração. Esses irmãos, queridos, eles não têm acesso à palavra. Se você quiser conhecer a Coreia do Norte, uma das restrições para se entrar naquele país é que você não pode entrar lá com a Bíblia. Você não pode, você é proibido. Você não pode. E está sujeito a penas severas. Enquanto isso, aqui no nosso país, na nossa cidade, graças a Deus, o Senhor tem nos dado tanta liberdade para termos a palavra de Deus, para poder pregar a palavra de Deus. Qualquer um de nós aqui hoje pode chegar numa praça, num ar livre, num ônibus, num circular, e anunciar livremente o Evangelho. Você tem total acesso para, assim como John Bunyan, ler e se aprofundar de tal maneira, se alimentar de tal forma com essa palavra, ao ponto de você conhecer ela melhor do que a palma da sua própria mão. Nós temos acesso, temos liberdade, temos acesso, irmãos. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Quanto material cristão, sério, evangélico você tem na sua casa? O quanto que você tem se aprofundado e lido e entendido e mergulhado nesse livro? Irmãos, muitas coisas parece que não tem explicação. Nós não entendemos o porquê que isso está acontecendo. Qual é a razão de Deus estar passando por isso? Mas algumas coisas nós sabemos bem qual é o caminho que nós podemos trilhar para mudar determinadas coisas. E um dos caminhos é esse: mergulhe na palavra. Oi, irmãos, essa palavra ela é tão preciosa,
ela é tão valiosa. Mais um exemplo rápido, e nós vamos orar, nós vamos tirar um tempo de oração. Mas em alguns países também existe uma opressão tão severa com relação às escrituras, que existem igrejas subterrâneas. Os irmãos já ouviram falar nesse termo? Nas igrejas subterrâneas, irmãos que se encontram às escondidas, em cavernas, em situações realmente muito hostis. E esses irmãos, eles pegam porções da palavra, um pedacinho da palavra, porque não podem ser pegos na rua andando, como a gente faz regularmente, vem para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço, mas nem pensar. Esses irmãos, eles cortam pedacinhos das escrituras, versículos, dobram e colocam debaixo da língua, porque ninguém pode encontrar essas pessoas com a Bíblia circulando livremente. Você pode pensar assim, cara, isso aí é exagero, isso não existe. Existe, irmãos, existe. E nós estamos vivendo de maneira razoavelmente livre. Você é livre, querido. Você é livre, irmão. Você é livre para poder pegar o seu livro sagrado, entrar dentro do seu quarto, ou gastar horas ali com o Senhor. Ou você pode fazer isso. Você pode pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Não há nada que te restrinja. Não há nenhuma penalidade para nós aqui nesse contexto atual. Então o meu apelo nessa noite é para que você que se encontrava de alguma forma enfraquecido, desanimado, desencorajado, você que se encontrava angustiado por alguma situação ou alguma crise, quem sabe um problema sério, o meu apelo é que você recorra a essa palavra, que você se alimente dela, que você entenda que existe um propósito definido para todas as coisas, que você entenda que você está sendo aperfeiçoado, que você entenda que a nossa estrutura é frágil e que precisamos depender mais do Senhor, e que definitivamente você entenda que confiar e depender dEle fará a diferença na sua caminhada, na sua trajetória. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu quero aproveitar esses minutos que nós temos para poder dedicar esse tempo de oração, irmãos. Não há nada mais poderoso que a oração. Não há nada que podemos fazer se a oração não fizer. Não tem nada que nós possamos fazer. E nessa noite estamos aqui debaixo de um ambiente espiritual, debaixo da presença do Senhor, num ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade para ministrar a corações, num ambiente onde pessoas entraram aqui por essa porta, e eu creio que o Espírito Santo pode gerar no decorrer da semana, desses dias, um sentimento de: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso entender definitivamente a minha posição no reino, quem eu sou, quem é o Senhor, o porquê essas coisas estão acontecendo, ou melhor, para que essas coisas estão acontecendo, e viver de maneira intensa no Senhor. Irmãos, vocês não estão sozinhos, não estão sozinhos. Nós somos corpo de Cristo, nós somos uma família, e eu entendo em alguns aspectos, quando você diz que está fraco, eu entendo isso, irmãos, porque eu também sou homem sujeito a fraquezas, a
há momentos de oscilação, mas o Deus da graça e da misericórdia que está aqui nessa noite, Ele vai nos sustentar. O anjo que tocou em Elias e que trouxe a ele um despertamento, aleluias, um despertamento daquele sono profundo, e que o alimentou, e que supriu, e que nutriu Elias, e que tirou ele daquela situação, de depressão, de angústia, quer tocar em alguns aqui nessa noite, e eu creio que Ele já está tocando em alguns, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás vazia, aleluias, não volta, irmãos. A palavra ministrada, eu não precisaria explanar nada, eu não precisaria entrar em pontos, bastava ler a palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus. A Bíblia fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmãos, a partir do momento que eu comecei a ler essa palavra, algo sobrenatural que nós muitas vezes não conseguimos ver, já começa a acontecer. Quem dera, assim como o profeta orou e pediu: Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos de Geazi, para que ele veja, para que ele entenda o que está acontecendo. Estamos no ambiente espiritual, e às vezes a nossa visão limitada não consegue enxergar o que está acontecendo aqui nesse momento, no momento em que a palavra é lida, no momento em que o Espírito Santo tem liberdade para ministrar. Queridos, eu creio que nessa noite, aleluias, eu creio que nessa noite pessoas estarão despertando do sono, estarão saindo debaixo desse pé de zimbro, estarão entendendo que há um propósito nas tribulações, e estarão prosseguindo. Queridos, não desanima, não desista, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Se você não conseguir voar, corra. Se você não conseguir correr, ande. Aleluias. Se você não conseguir andar, cara, eu estou muito cansado, você não entende, eu não consigo. Filho, se rasteje, mas não deixe de prosseguir. O Senhor tem algo para a sua vida, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Considera o tanto que nós já caminhamos, considera os quilômetros que já percorremos. A linha de chegada está logo ali, irmão, está logo ali. Não faça da sua história, da sua trajetória um descaso. Persista, Ele é poderoso para te suster, Ele é aquele que te sustém, Ele é o Senhor poderoso para salvar, e nessa noite Ele renova vidas aqui, Ele fortalece caídos. Aleluias. Vamos orar, irmãos, feche seus olhos. Aleluias, aleluias.